Saudações a todos. Sou Felipe Souza Nogueira Lima, sou formado em Biomedicina e sou aluno de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental da Universidade Federal de Rondônia, onde através dessa ligação eu desempenho atividade de pesquisa científica dentro do Laboratório de Virologia Molecular da Fundação Oswaldo Cruz de Rondônia. E irei apresentar hoje a vocês algumas informações sobre o novo coronavírus, algumas características virológicas, clínicas e epidemiológicas dessa nova infecção. Essa aula ela está preparada, ela irá funcionar da seguinte forma. Primeiramente serão apresentados os aspectos virológicos desse vírus. Quando eu digo aspectos virológicos, são informações a respeito da estrutura do vírus, como é que esse vírus ele é organizado estruturalmente, o genoma do vírus, de como os genes do vírus estão organizados, a replicação do vírus, de como ocorre o processo desde que o vírus entra em contato com a célula em que ele irá infectar e como que a partir desse momento a célula passa então a produzir novas partículas virais, como que o coronavírus ele é classificado e qual é a história dos coronavírus com os seres humanos. Posteriormente serão apresentados aspectos epidemiológicos, o histórico da pandemia desde o seu início e até sua condição atual, depois alguns aspectos clínicos dessa infecção, os sintomas que ela causa, quais são os prognósticos possíveis da infecção e algumas informações clínicas adicionais. Posteriormente, irá apresentar também algumas informações sobre os estudos que tentam determinar a origem do novo coronavírus e para terminar a aula será respondida algumas perguntas que foram enviadas, como foi combinado antes da postagem dessa aula. Primeiramente, para poder entender algumas informações sobre o coronavírus, temos que entender primeiramente o que são os vírus, certo? De um ponto de vista científico direto, objetivo, os vírus são entidades biológicas acelulares, certo? Eles não são constituídos por células, esse termo acelulares tem esse significado, e por eles não serem constituídos por células e por outras características, há uma enorme discussão se eles podem ou não ser considerados seres vivos. Essas entidades biológicas têm potencial infectante e são dependentes de atividades metabólicas celulares. Essa frase, dependente de atividades metabólicas celulares, essa qualidade dos vírus será debatida um pouco mais adiante. Do ponto de vista estrutural, os vírus eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os vírus não envelopados e os vírus envelopados, diferindo especificamente pela presença ou ausência desta estrutura chamada de envelope. Essa estrutura ela é formada por lipídios de membranas celulares, que são moléculas gordurosas que estão associadas normalmente a proteínas virais, e através dessa estrutura, através de alguma forma, o envelope ele atua no reconhecimento do vírus na célula que esse vírus vai infectar. Mais externamente na estrutura, há então o capsídeo, certo? Esse capsídeo é uma estrutura proteica, onde há várias cópias de proteínas que tem como função proteger o material genético da célula. Tem como função proteger a informação genética desse vírus. A informação genética desse vírus que é aquela em que a célula irá utilizar para produzir novas partículas virais, certo? Esse material genético ainda, no contexto dos vírus, eles podem ser organizados, eles podem ser compostos por moléculas de DNA e por moléculas de RNA, certo? Diferente das células, ambas as células procarióticas e células eucarióticas, onde todas têm informação genética armazenada em moléculas de DNA. Alguns vírus também têm informação guardada em moléculas de RNA. Além disso, são geralmente inferiores a 200 nanômetros de diâmetro, certo? Para fins de comparação, uma bactéria média tem tamanho de 1500 nanômetros. Um vírus ainda é relativamente menor. Além disso, nenhum vírus possui ribossomos, certo? O que são ribossomos? Ribossomos são as estruturas moleculares que estão presentes no citoplasma das células, que é responsável pela tradução, pelo processo de tradução, que é resumidamente o processo onde a informação genética do genoma da célula ela é traduzida para sintetizar uma nova proteína que terá alguma atividade específica ali no ciclo de vida da célula, em alguma atividade que a célula irá precisar. São essas estruturas moleculares, chamadas ribossomos, que são responsáveis por traduzir essa informação, certo? Nenhum vírus conhecido possui essas estruturas. Essas estruturas estão presentes somente em células. E, além disso, os vírus não possuem atividade metabólica, ou seja, eles não produzem a própria energia,
certo? Aquela energia que seria utilizada para poder replicar a si mesmo. Ele utiliza a energia da célula, a atividade metabólica da célula, para poder produzir novas partículas de si. Portanto, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Há uma quantidade enorme de espécies de vírus conhecidos e o Comitê Internacional de Taxonomia Viral tenta organizar as variantes virais em grupos semelhantes. E como que funciona esse processo de organização? Através de observação de aspectos virológicos comuns entre as espécies de virais conhecidas, certos aspectos virológicos seriam aspectos genéticos, aspectos da faixa de hospedeiro ou forma de replicação, que são comuns, até mesmo a questão do conteúdo genético de que é possível inferir como esse vírus evoluiu através de aspectos virológicos associados à evolução viral. O ICTV tenta organizar os vírus em alguns níveis. O nível mais alto de classificação é o nível ordem. Uma ordem ela pode compreender várias famílias de vírus e cada família de vírus pode compreender ainda várias subfamílias de vírus, certo? E cada subfamília pode ainda ser dividida em vários gêneros de vírus e cada gênero pode conter várias espécies de vírus. Considerando esse aspecto de classificação, essa forma de organização, vem a pergunta de como o coronavírus ele é classificado. O coronavírus ele é classificado primeiramente na ordem Nidoviralis. Essa ordem Nidoviralis ela é dividida em famílias, certo? Sendo a família Arteriviridae, a família Roniviridae e a família Coronaviridae. A família Coronaviridae ela ainda é dividida em subfamílias, a família Torovirinae e a família Coronavirinae. A família Coronavirinae ainda é dividida em alfa, beta, gama e delta coronavírus. São 4 divisões do gênero coronavírus que contêm as espécies de coronavírus mais conhecidas pelos seres humanos. Até maio de 2019, o ICTV havia catalogado mais de 2.500 espécies de coronavírus. Do ponto de vista de estrutura do vírus, ele tem aproximadamente 125 nanômetros de diâmetro e tem uma aparência esférica. Essa aparência esférica ainda há algumas projeções para a área mais externa do vírus. Essas projeções, dão essa aparência de coroa solar para o vírus. E justamente por conta dessa característica, eles são chamados de coronavírus. Justamente porque o prefixo corona vem de uma palavra em latim que significa coroa. Essas projeções, elas são feitas da proteína S do vírus, certo? A proteína spike ou proteína pico, também chamada. A proteína S, ela normalmente está organizada de forma trimérica e é responsável pelo reconhecimento do vírus na célula que esse vírus vai infectar. É a proteína mais externa da célula, que está ali justamente no processo de ligação do vírus à célula, e é justamente nesse processo de ligação dessas proteínas que ocorre então a entrada do vírus na célula. Na parte mais externa, a proteína M. A proteína M, ela está localizada ali na membrana do vírus, por isso é também chamada de proteína de membrana, e também está ligada à nucleoproteína N, aqui marcada de cor verde. A nucleoproteína N, ela está complexada ao material genético do vírus. Esse material genético é uma molécula de RNA, certo? Elas estão de uma ligação, elas estão aparentemente de formas amarradas uma a outra por interação molecular, que garante ao material genético do vírus uma estabilidade, certo? É sabido que, do ponto de vista de estrutura molecular, o material genético de DNA ele é mais estável do que a molécula de RNA. Uma molécula de RNA tende a quebrar com mais facilidade. E essa ligação das proteínas M, N e o RNA viral parece garantir maior estabilidade e, portanto, maior proteção a esse material genético. Há também na estrutura a proteína E, que é a proteína de envelope, e ela está presente em menor quantidade na estrutura final do vírus. O genoma do vírus ele é constituído por moléculas de RNA, como já foi dito anteriormente. Essa molécula de RNA é de uma fita simples, certo? Linear de polaridade positiva, com aproximadamente 30.000 bases de comprimento. É o maior vírus de RNA conhecido até então, certo? Outro vírus de RNA conhecido como o vírus HIV tem 9.000 a 11.000 bases de comprimento. O vírus da hepatite C tem entre esse comprimento também.
O genoma desse vírus ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte codifica uma poliproteína, certo? Que ela é dividida em poliproteína 1A e poliproteína 1B. E essas proteínas, elas são proteínas não estruturais, ou seja, elas são proteínas que não estão presentes na estrutura final do vírus, certo? Essas proteínas estão principalmente envolvidas no processo de replicação do vírus. Há também genes estruturais, que estão na parte mais final do genoma do vírus, certo? E são genes que são responsáveis por dar informação genética, por codificar a informação genética responsável pela síntese das proteínas que estão na estrutura final do vírus, e alguns genes acessórios também. Eles diferem de posição e tamanho de acordo com a espécie de coronavírus e de gênero de coronavírus das diferentes espécies. A replicação do coronavírus ela se inicia primeiramente com o reconhecimento da partícula viral com a célula hospedeira. Esse reconhecimento se dá por ligação da proteína S do vírus, como já foi dito anteriormente, com o receptor celular. A partir do momento que há essa ligação com o receptor celular, certo? A parte mais interna dessa proteína, celular, ela envia um sinal para a célula poder realizar a endocitose da partícula viral. A partir do momento que a célula realiza a endocitose da partícula viral, ela internaliza uma vesícula endocítica. A partir desse momento, o vírus já está dentro da célula, mas, portanto, ele ainda está dentro de uma vesícula endocítica. O processo de saída dessa vesícula ocorre da seguinte forma. A proteína S ela é então clivada, ela é cortada por uma protease, e protease, lembrando, é uma proteína de atividade enzimática que tem como por função quebrar proteínas. Esse processo de quebra da proteína S faz com que o envelope viral e a membrana do endossomo se fundam, liberando no citoplasma da célula o material genético. Uma vez o material genético dentro do citoplasma, ele já é diretamente passado para a etapa de tradução. Ele já tem as características químicas, as características estruturais que o assemelham a RNA mensageiros da própria célula. RNA mensageiros, lembrando, é a molécula intermediária no processo de envio de informação do núcleo da célula para ser traduzido no citoplasma através dos ribossomos. O material genético viral, então, ele já passa diretamente para a etapa de tradução, que sintetiza as proteínas não estruturais envolvidas no processo de replicação. Essas proteínas não estruturais, posteriormente, elas formam um complexo chamado de complexo replicase-transcriptase. Esse complexo ele se assemelha estruturalmente a um endossomo. Entretanto, ele é composto por duas camadas de membrana fosfolipídica. Esse complexo ele contém todas as proteínas não estruturais do vírus que estão envolvidas na replicação do material genético viral e também na transcrição de informação genética para ser traduzida em proteínas. Esse complexo, então, sintetiza o material genético viral, que são liberados no citoplasma, informações genéticas virais, mesmo de genoma completo viral, e também alguns RNAs subgenômicos que darão origem a proteínas estruturais do vírus, lembrando as proteínas N, proteína M, proteína E e proteína S. A partir do momento que essas proteínas são então traduzidas, a proteína N então migra em direção ao RNA viral, o RNA genômico viral que foi recentemente sintetizado pelo complexo replicase-transcriptase. Não está certo cientificamente como esse processo ocorre. As outras proteínas estruturais, as proteínas M, E e S, elas migram para o retículo endoplasmático rugoso, onde elas migram para esse compartimento intermediário entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Essas proteínas elas se unem nesse compartimento intermediário e a partir do momento que o material genético viral que se encontra complexado às nucleoproteínas N, eles migram dentro desse compartimento e formam então partículas virais maduras. Essas partículas virais maduras são posteriormente liberadas para fora da célula por processos de exocitose. Por que é importante entender a replicação do vírus? Porque é um surto novo, certo? Não há medicamento antiviral específico que ataque o vírus, certo? E quando é dito em questão de ataque ao vírus, normalmente os antivirais são direcionados a alguma etapa crítica do processo de replicação do vírus, em alguma etapa do processo em que o vírus entra na célula, até onde ele é liberado novas partículas. Por exemplo, normalmente alguns fármacos desenhados para poder impedir esse processo de reconhecimento do vírus mesmo, onde o vírus não consegue sequer reconhecer o receptor celular que ele depende para entrar na célula e, portanto, ele deixa de infectar as células. É um ponto crítico ali, potencialmente alvo de medicamentos antivirais.
onde os coronavírus humanos são encontrados, né? Além do, agora sabemos que os seres humanos são portadores de coronavírus, né? Mas também há coronavírus que foram encontrados em porcos, há coronavírus que foram encontrados em galinhas e em vacas. Por conta de serem encontrados nesses grupos de animais, eles foram vírus de alto interesse do campo agropecuário, certo? Eles normalmente foram encontrados em surtos de infecções que mataram algum desses animais em alguns centros de produção e, portanto, né, teve ali um sério fator de importância econômica, por isso eles foram fortemente estudados. Também foram encontrados coronavírus em gatos, em cachorros, em roedores, especificamente ratos, majoritariamente ratos, e também foram encontrados em morcegos. Até relato de um coronavírus que foi encontrado em uma baleia beluga, que pode estar associada à hepatite nessa baleia. Entretanto, essa associação à hepatite não foi totalmente conclusiva e precisaria de mais estudos para poder comprovar. Num ponto de vista histórico, né, no contato de espécies de coronavírus com os seres humanos, o primeiro contato de coronavírus, não necessariamente o primeiro contato, mas o ano de descoberta do primeiro coronavírus foi no ano de 1966. Essa cepa foi chamada de coronavírus humano 229E. Essa cepa ela estava associada a um quadro respiratório leve e foi considerado comum posteriormente nas infecções ao redor do globo. Posteriormente, no próximo ano, em 1967, foi identificada uma cepa de coronavírus humano identificada como OC43, que também estava associada a um quadro respiratório leve e posteriormente também foi considerado comum nas infecções respiratórias ao redor do globo. Já no ano de 2003, uma cepa importante de coronavírus emergiu e passou então a infectar humanos. Essa cepa estava associada a um quadro respiratório grave e foi nomeada como SARS coronavírus, coronavírus da síndrome respiratória aguda severa, certo? Teve uma alta taxa de mortalidade, cerca de 9% das pessoas infectadas por essa cepa de coronavírus evoluíram para óbito, e quando a questão da evolução para óbito foi observada em indivíduos que tinham acima de 60 anos de idade, essa taxa de mortalidade chegava a 50%. A próxima descoberta de uma nova espécie de coronavírus humano foi no ano de 2004, no ano seguinte ao surto de SARS-CoV, né, justamente pelo interesse clínico que coronavírus passaram a ter na época. Foi identificada essa cepa de coronavírus humano com o nome de NL63, que foi associada a um quadro respiratório leve e também considerado comum posteriormente. No ano de 2005 foi isolada uma nova cepa de coronavírus humano em Hong Kong, no Japão, e essa cepa recebeu então essa identificação de coronavírus humano HKU1 e também foi associada a um quadro respiratório leve e também considerado comum. Já no ano de 2012 surgiu um novo coronavírus infectando humanos que estava associado a um quadro respiratório grave. Esse surto ocorreu no Oriente Médio e, portanto, essa cepa foi chamada de MERS-CoV. Esse termo MERS ele vem da definição de coronavírus, vem de síndrome respiratória do Oriente Médio e o coronavírus associado a ela. Teve uma taxa de mortalidade geral de 35,49%, ou seja, independente da idade da pessoa infectada, essa pessoa tinha em média cerca de 35,5% de chance de morrer. E agora, em 2019, uma nova cepa de coronavírus emergiu ali na China. E essa cepa foi chamada de novo coronavírus de 2019 e também foi chamada de SARS-CoV-2. Essa denominação de SARS-CoV, muito semelhante ao SARS-CoV de 2003, será debatida mais adiante, por que ele recebeu esse nome. Certo? Na questão da evolução dos coronavírus, como é que é observado? Os coronavírus que infectam mamíferos e humanos, normalmente eles estão agrupados nos gêneros alfa-coronavírus e beta-coronavírus, enquanto os gêneros delta e gama-coronavírus abrangem normalmente espécies que infectam aves. Do ponto de vista evolutivo, a nova cepa de coronavírus, o novo coronavírus de 2019, ele tem mais proximidade genética com o coronavírus de morcegos, certo? E também possui uma proximidade genética mais próxima com o SARS-CoV de 2003 do que proximidade genética com o MERS-CoV de 2012, certo? Portanto, ele é considerado ali um beta-coronavírus e apresenta uma proximidade genética com cepas de morcego. Essa proximidade genética será um pouco mais debatida
posteriormente. A questão para entender como é que é feito os estudos evolutivos, né, de vírus, como é que é estudado a evolução dos vírus. A metodologia normalmente se baseia na detecção de alterações no genoma do vírus que ocorrem com o decorrer do tempo devido à multiplicação das partículas. É normal que durante o processo de replicação de uma partícula viral, certos pontos do genoma ali sejam alterados, certo? Como isso funciona? Esse aqui está exemplificando um código genético padrão, certo? Que possui 4 unidades codificantes, base de citosina, de guanina, de adenina e de timina, certo? Que são utilizados no processo de replicação, cada fita como molde. Como isso funciona? Cada fita, molde, ela tem um código genético, onde cada base de guanina somente será alinhada com a base de citosina e cada base de adenina somente será alinhada com a base de timina. Essa forma de pareamento molecular garante uma certa confiabilidade na hora de duplicar o material genético, onde cada fita anterior é utilizada como molde para a síntese de uma fita nova. Durante o processo de síntese dessa fita, durante o processo em que a proteína da célula ela vai incluindo nucleotídeos na síntese da nova fita, do novo fita de código genético, alguns erros podem ocorrer, certo? E esses erros são chamados de mutações. Essas mutações passam por um processo de seleção natural. Como isso ocorre? Por exemplo, dentro do próprio indivíduo infectado por uma cepa de coronavírus, ocorrem várias alterações no vírus. O que define se essa mutação, essas alterações no genoma do vírus irá permanecer, é se esse vírus será passado adiante. A cepa viral que será transmitida adiante é a cepa que então estabelecerá uma nova mutação, caso ela passe pelo processo de seleção natural. E como que ocorre esse processo de seleção natural? Aquela alteração no genoma da célula pode não fazer diferença alguma no contexto replicativo do vírus, no contexto de transmissão do vírus, e portanto ela pode permanecer no genoma. Ou ela pode ainda, essa alteração pode causar um efeito deletério na partícula viral, e essa partícula viral, portanto, pode não conseguir se multiplicar, pode não conseguir se ligar adequadamente ao receptor celular, portanto, ocorre uma seleção negativa, né, por conta dessa alteração. Isso é a seleção natural atuando. Além disso, essa alteração pode causar um efeito positivo na partícula viral, certa característica do vírus pode então ser melhorada por essa alteração e pode então permanecer no genoma, certo? É dessa forma que ocorre então a determinação de evolução dos vírus, como é que as mudanças no vírus vão definindo como esse vírus vai progredindo no meio ambiente. Nesse contexto, o novo coronavírus ele causa a doença do coronavírus de 2019, que tem como sigla Covid-19. Essa doença ela foi relatada primeiramente na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, onde alguns casos não explicados de infecção no trato inferior do trato respiratório, na parte inferior do trato respiratório, não foram explicados e foram descritos como pneumonia de etiologia desconhecida. Esses casos clínicos, esses quadros clínicos foram relatados para a Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro de 2019. E ali, a partir do rastreio das informações desses pacientes, foi observado que, de alguma forma, pelo menos a maioria deles estava ligada ao mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, em Wuhan. Rapidamente, as autoridades sanitárias fecharam esse mercado logo no dia seguinte, no dia 1º de janeiro de 2020. No dia 12 de janeiro de 2020, houve um anúncio público pela Organização Mundial da Saúde sobre o descoberto do novo agente etiológico responsável por essas infecções. Foi identificado como uma nova espécie de coronavírus, certo? Portanto, foi identificado como um novo coronavírus de 2019 e respondendo então por essa identificação, 2019-nCoV. Nesse mesmo dia, a China compartilhou a sequência genética desse novo agente etiológico publicamente, o que facilitou em muito a comparação, os estudos a respeito desse vírus em outros países. Nesse dia, havia 41 casos confirmados de Covid-19 e todos esses casos estavam registrados somente na China, certo? Sendo que desses 41, 7 eram considerados graves e uma morte já havia sido registrada. Os sintomas desses casos eles tinham início desde o dia 8 de dezembro, e essa morte estava associada à comorbidade, ou seja, o paciente que evoluiu para a morte nesse único caso, ele já tinha alguma comorbidade pré-existente, antes da infecção pelo coronavírus. No dia 13 de janeiro, um dia seguinte, a Tailândia confirmou o primeiro caso
do novo coronavírus e afirmou que essa cepa de coronavírus ela tinha ancestralidade compartilhada com cepas da China. No dia 15 de janeiro, o Japão confirmou o primeiro caso. No dia 20 de janeiro, a Coreia do Sul confirmou um primeiro caso, também do novo coronavírus. Já nesse dia 20 de janeiro, havia um total de 282 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 63 deles eram considerados como graves ou críticos. Haviam 6 mortes descritas e havia 4 países afetados até então. No dia 23 de janeiro, o novo coronavírus foi relatado pela primeira vez na América, nos Estados Unidos. Já no dia 24 de janeiro, Singapura e Vietnã também relataram casos do novo coronavírus. No dia 25 de janeiro, o novo coronavírus foi relatado pela primeira vez na Europa, certo? No dia 25 de janeiro. E vale lembrar que hoje a Europa é considerada o novo epicentro da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. No primeiro relato do novo coronavírus na Europa era de 3 pacientes que retornaram de Wuhan para a França, certo? Nesse mesmo dia, Nepal também confirmou novos casos do novo coronavírus. No dia 31 de janeiro, o novo coronavírus é relatado pela primeira vez na Itália. E vale ressaltar que a Itália hoje é considerado o país mais afetado pela pandemia. Veja bem, ele chegou no dia 31 de janeiro. No dia 5 de fevereiro, o novo coronavírus já havia sido detectado em 24 países, distribuídos por todos os continentes, excetuando-se apenas o continente africano e as divisões central e sul do continente americano, que eram as únicas localidades que ainda não haviam sido detectados casos do novo coronavírus. No dia 5 de fevereiro já havia 24.554 casos confirmados do novo coronavírus. Vale lembrar que desses 24.554 casos, 492 evoluíram para a morte, certo? No dia 20 de fevereiro, 15 dias depois, o novo coronavírus já havia sido detectado em 26 países, distribuídos por todos os continentes, incluindo o continente americano, que já nesse dia já havia relatado casos do novo coronavírus. E o continente sul-americano e continente América do Sul, nessas divisões central e sul do continente americano, ainda não haviam relatado qualquer caso de coronavírus. No dia 20 de fevereiro já havia 75.748 casos confirmados. Veja bem, em 15 dias, entre o dia 5 de fevereiro e o dia 20 de fevereiro, a quantidade de casos confirmados quase que triplicou e já havia 2.129 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, um aumento de quase 5 vezes na quantidade de mortos comparado a 15 dias anteriores. No dia 26 de fevereiro, o novo coronavírus foi relatado pela primeira vez no Brasil. Ele foi relatado em um paciente de 61 anos que retornava de viagem da Itália. No dia 28 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde ela declarou o nível de ameaça global do novo coronavírus para muito alto. No dia 2 de março, o novo coronavírus, que tinha até então a identificação somente por 2019 nCoV, teve seu nome alterado para SARS-CoV-2, né, parecido ali com o SARS-CoV de 2002, que causou o surto no ano de 2002. Ele recebeu esse novo nome principalmente por se assemelhar geneticamente à cepa de SARS-CoV do surto de 2002, certo? E também causa uma síndrome respiratória aguda severa. Ele teve essa identificação alterada pelo grupo de estudo da família Coronaviridae do ICTV. No dia 5 de março, o novo coronavírus já havia sido relatado em 85 países. Ele já estava presente em todos os continentes. Já havia 95.324 casos do novo coronavírus, sendo 3.281 mortes e 85 países afetados. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção pelo novo coronavírus como pandemia, e o que significa que agora o agente causador da Covid-19 já estava presente em todos os continentes com transmissão comunitária sustentada, e por isso ele levou o nível da infecção e considerou como pandemia. No dia 20 de março, o novo coronavírus já havia sido detectado em 165 países. Havia um total de 246 mil casos detectados do novo coronavírus, com mais de 10 mil mortes já registradas, né, e 165 países afetados por essa nova pandemia. Essa é uma condição atual da pandemia, né? Foi retirada aqui do site John Hopkins ainda hoje, no dia 21 de março, e veja bem, já há um total de 303 mil casos
confirmados do novo coronavírus, com as mortes chegando a quase 13 mil. Atualmente, a Itália é o país que tem mais mortes, está com um total de 4.825 mortes relatadas, mais mortes que na China. Para acompanhar a quantidade de casos online, aqui há duas fontes principais, certo? Uma fonte ligada à Organização Mundial da Saúde sobre o Covid-19, que libera diariamente um documento sobre a atual situação de coronavírus no mundo. Só que esse site tende a ser um pouco atrasado, pois ele libera um documento por dia. Já para acompanhar os casos ao vivo mesmo, ao site ligado aos sistemas de ciência e engenharia do Centro Johns Hopkins sobre os casos globais de Covid-19. Ele serve para acompanhar ao vivo a quantidade de casos no que ocorrem no mundo. Vamos ver a situação do Covid-19 no Brasil. No Brasil, ele foi detectado pela primeira vez no dia 26 de fevereiro. 10 dias após o primeiro relato de Covid-19 no país, o Brasil tinha relatado 13 casos confirmados de Covid-19 e 0 mortes. Já 20 dias após o primeiro relato, o Brasil já registrava 234 casos confirmados e 0 mortes. No 24º dia após o primeiro relato no Brasil, ele já havia sido registrado 1.021 casos confirmados e 15 mortes. Quando a gente tenta comparar a evolução de Covid-19 entre o Brasil e a Itália, realmente acontece algo assim um pouco impressionante. 10 dias após o primeiro relato, o Brasil tinha registrado 13 casos, enquanto a Itália registrava somente 3. Em nenhum dos dois países havia morte relatada. 20 dias após o primeiro relato, o Brasil já registrava 234 casos, enquanto a Itália registrava somente 3. Esse dado de casos confirmados pode ser um pouco relativo ou superestimado, já que políticas de detecção de Covid-19 podem ter sido diferentes entre os dois países, portanto não podem ser tão bem confirmados. Mas a quantidade de mortes entre os dois países nesse mesmo tempo ainda era zero comum aos dois países. Já no 24º dia após o primeiro relato, que no caso do Brasil é hoje, o Brasil registrava pela manhã 1.021 casos confirmados de Covid-19, enquanto a Itália, no 24º dia dela, registrou somente 15 mortes, ou 15 casos confirmados. E questão de mortes, o Brasil já registrou 15 casos de mortes por Covid-19, enquanto a Itália, no seu 24º dia, registrou somente 2. Tinha registrado desde o início somente 2. Como ocorre a transmissão do Covid-19? Né? O Covid-19 é uma doença infecciosa respiratória, que tem alta taxa de transmissibilidade, passa rapidamente entre uma pessoa ou outra. E essa questão de como o vírus se espalha, ele se espalha principalmente pelo trato respiratório, através de gotículas, secreções respiratórias ou contato direto. E ele possui uma baixa dose infecciosa. Veja bem, quando é dito baixa dose infecciosa, quer dizer a quantidade de partículas virais que tendem a ser suficientes para causar no indivíduo uma infecção, certo? Ele não depende de uma alta dose infecciosa, de uma alta quantidade de partículas virais para poder desenvolver naquele indivíduo uma infecção. Uma baixa dose infecciosa já é suficiente. Ele se espalha principalmente de pessoa a pessoa, por contato direto de pessoa a pessoa, de espaço inferior a 1,5 m. Ele também se passa através de gotículas quando uma pessoa tosse ou espirra, certo? Através dessas gotículas que são produzidas pela tosse e pelo espirro, né, que não são somente aquelas gotículas visíveis ao olho nu, mas também uma enorme quantidade de gotículas que não conseguimos ver no momento da tosse ou do espirro de uma pessoa infectada, né, através do contato com essas gotículas pode ocorrer a transmissão. A transmissão também pode ocorrer por objetos contaminados, ou seja, objetos que podem ter sido contaminados através da queda dessas gotículas nesses objetos. Como que ocorre a questão dessa transmissão? A gotícula ela pode cair no seu olho numa questão de uma caminhada na rua, você pode cair no seu olho, no seu nariz, você pode tocar em um objeto recentemente contaminado e passar a mão na boca, passar a mão no olho. É dessa forma que ocorre a transmissão. A principal forma defendida atualmente para a transmissão do Covid-19 é essa forma, e é por conta disso que é recomendado frequentemente a lavagem das mãos.
Há indícios também que indivíduos assintomáticos possam transmitir o vírus, ou seja, antes mesmo do indivíduo infectado pelo novo coronavírus desenvolver qualquer tipo de sintoma, ele já pode transmitir o vírus. Entretanto, essa forma de transmissão não foi elencada como a principal forma, sendo a principal forma de contato direto com indivíduos sintomáticos. Além disso, foi observado também que a transmissão comunitária é sustentada, ou seja, a transmissão entre comunidade, entre pessoas de comunidade, é altamente possível e altamente fácil de ocorrer para o novo coronavírus. Além disso, o número reprodutivo da infecção é 2,2. O que significa um número reprodutivo? É a quantidade média de pessoas que um infectado pode transmitir a infecção, ou seja, uma pessoa infectada ela pode transmitir, em média, o novo coronavírus a 2,2 pessoas. Os principais sintomas que essa infecção tende a desenvolver nos pacientes: febre, tosse e dificuldade de respirar são os sintomas mais clássicos que ocorrem, certo? Um estudo que foi desenvolvido com 1.009 pacientes, foi observado que a febre ocorre em 88,7% dos casos, certo? Apesar de ser o sintoma mais comum observado, não é em todos os casos que a febre ocorre, podendo ocorrer casos graves que o paciente tem febre moderada ou até mesmo febre ausente. Tosse foi relatada em 67,8% dos casos, fadiga em 38,10% dos casos. Também foi relatado produção de escarro em menor proporção em 33,4%, falta de ar em 18,6%, dor na garganta em 13,9%, dor de cabeça em 13,6% dos casos e também foram relatados sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia, em 5% e 3,8% respectivamente, certo? Um pouco intrigante, já que o vírus ele tem uma condição de transferência pelo trato respiratório, uma preferência de infecção pelo trato respiratório e consegue desenvolver sintomas gastrointestinais, um pouco intrigante do ponto de vista científico. E qual o período de incubação, né? O que é primeiramente o período de incubação? É aquele tempo decorrente entre o momento em que o paciente teve contato com o vírus e que ele começou a desenvolver sintomas, certo? Esse tempo normalmente tende a variar entre 1 e 14 dias, e é mais comum que esse tempo seja entre 3 e 7 dias. As principais complicações do Covid-19, elas tendem a variar conforme a idade do paciente, certo? Na questão de proporção de situações clínicas do Covid-19 até o dia 1º de março, havia o seguinte: 79.968 casos confirmados, com 18,1% classificados como graves, certo? Dos 100% dos casos confirmados, 18,1% evoluíram para uma condição clínica grave e 3,5% evoluiu para a morte. As complicações principais clínicas, né, as principais complicações clínicas incluíram síndrome do desconforto respiratório agudo, certo? Arritmia, choque, lesão renal aguda, lesão cardíaca aguda, disfunção hepática e também facilidade para infecções secundárias. Além disso, a doença progride mais rapidamente em idosos. Foi muito bem observado isso, que em pacientes com mais de 60 anos, a progressão clínica é muito mais rápida. O óbito em pacientes com mais de 60 anos, pacientes idosos, ele tende a ocorrer em menos de 7 dias desde o início dos sintomas, e o tempo é mais curto para indivíduos acima de 65 anos de idade. Em um estudo do Centro de Controle de Doenças chinês, com 72.314 casos, alguns dados epidemiológicos interessantes foram levantados. Primeiramente, a letalidade em idosos acima de 80 anos, ela foi relatada como ocorrendo em 15% dos casos, certo? E a letalidade em idosos de 70 a 79 anos foi de 8%. E aproximadamente 49%, quase metade dos pacientes que foram infectados com coronavírus que tinham comorbidades pré-existentes, eles evoluíram para óbito. 1% dos casos eram crianças menores de 9 anos e nenhuma dessas casos o paciente, né, que é criança, morreu. O que é um fato um pouco interessante. Apesar de não ter uma alta taxa de letalidade, né, da doença, variando ali entre 2,5%, 2,2% até 3,5%, em idosos essa letalidade é um pouco maior, o que é preocupante,
certo? E pacientes que têm comorbidades pré-existentes, e vale ressaltar que essas comorbidades pré-existentes independem da idade do paciente, nesses casos, 49%, quase metade desses pacientes evoluíram para óbito. E qual é o papel da imunidade na doença, né? Qual é o papel do sistema imunológico dos pacientes na evolução clínica da doença? Primeiramente, na infecções por coronavírus, é importante notar que a resposta imunológica ela é vital para o controle e resolução da infecção. Entre contrapartida, uma resposta imunológica fora de controle ela pode ser crucial para a imunopatogênese na doença, certo? Nas infecções por coronavírus, normalmente é observado isso, que a resposta imunológica fora do controle ela leva à imunopatogênese da doença e está associada à gravidade da doença. E um estudo para observar se essa mesma coisa acontecia com o novo coronavírus, né, com o Covid-19, em um estudo de autópsia foi observado que a doença causou uma resposta inflamatória nas vias aéreas inferiores do paciente e também causou uma lesão pulmonar. O que foi levantado? Que as partículas virais sintetizadas coletivamente invadem a mucosa respiratória dos pacientes e infectam outras células. E decorrência desse processo, né, de replicação e infecção das partículas virais dentro do tecido pulmonar, uma série de respostas imunológicas uma série de respostas imunes acontecem. E também ocorre uma produção de tempestade de citocinas no corpo, sobretudo citocinas pró-inflamatórias, que podem estar associadas à condição crítica dos pacientes com Covid-19. Já um estudo relatando que a infecção por SARS-CoV-2 causa desregulação da resposta imune comprovou que de fato a infecção pelo novo coronavírus também caminha junto com a resposta imune desregulada. Essa resposta imune desregulada foi observada também com uma grande queda na quantidade de linfócitos, especialmente linfócitos T, certo? Há duas subpopulações de linfócitos, são os linfócitos B, que estão envolvidos principalmente na resposta imune humoral, com produção de anticorpos, e os linfócitos T, que estão mais para linfócitos auxiliadores, mas também há linfócitos T efetores, que desempenham atividade na resposta imunológica com destruição de células infectadas por vírus. Há uma queda, né, na população de linfócitos T, e há também uma queda na subpopulação de linfócitos T dos linfócitos chamados de Treg, ou linfócitos T reguladores. São os linfócitos, a subpopulação de linfócitos que está relacionada especificamente na regulagem da resposta imunológica. É aquele que, quando uma resposta imunológica está muito inflamatória, ele começa a liberar citocinas anti-inflamatórias para regular essa resposta imune. E com uma quantidade dessas células diminuída, a resposta imunológica tende a ficar desregulada, tende a ficar descontrolada, certo? E a desregulação dessa resposta imunológica parece estar ligada com a gravidade da doença. O que se pensa comparando esse estudo com o estudo de autópsia? Que a multiplicação das partículas virais, né, tendem a desencadear no tecido pulmonar uma resposta pró-inflamatória aguda, persistente, que acaba aqui por destruir, afetar de alguma forma o tecido pulmonar, certo? E essa resposta inflamatória está, então, por conta disso, ligada à gravidade da doença. Questão de grupos de risco. Quais são os grupos de risco? São os idosos, certo? Pacientes idosos e pacientes que são portadores de doenças adjacentes. O que seriam doenças adjacentes ou comorbidades adjacentes? São condições clínicas que pré-existem nesses pacientes antes da infecção pelo novo coronavírus. Entre as doenças adjacentes comumente observadas para esse grupo de risco foi normalmente hipertensão, né, pressão alta, pacientes que tinham doença pulmonar obstrutiva crônica, que tinham diabetes e doença cardiovascular. Lembrando que essa lista de doenças adjacentes ela pode aumentar conforme mais pesquisas são feitas. Esses grupos de risco rapidamente tendem a evoluir para um síndrome do desconforto respiratório agudo, certo? E o que é a síndrome do desconforto respiratório agudo? É quando o paciente tem uma forte dificuldade de respirar por conta de um acúmulo de líquido dentro dos pulmões, certo? Esses líquidos podem se acumular devido à resposta inflamatória desregulada que foi mencionada anteriormente. Esses pacientes também tendem a evoluir para choque séptico, certo? Imagine que com o sistema imunológico totalmente desregulado, fica fácil para outros organismos oportunistas causarem infecções nesses pacientes. Também ocorre uma acidose metabólica, que é quando o pH sanguíneo tende a ficar um pouco mais ácido, que é difícil de corrigir. Ocorre também disfunção na coagulação do sangue e muitos casos evoluem para óbito.
E agora, conversando um pouco sobre a origem do novo coronavírus, certo? Como provavelmente o SARS-CoV-2 adaptou-se à replicação em células humanas, porque se sabe que esse vírus tem origem animal, certo? E como que ocorreu o processo de adaptação? Como que seria o processo de transição desse novo coronavírus para ele se adaptar, replicar em células humanas? Como que será que ocorreu esse processo? Os estudos a respeito da origem tendem a desvendar essa incógnita, certo? Essa tabela aqui, ela traz informações a respeito dos receptores celulares utilizados pelos coronavírus humanos. O que observa? Tanto o SARS-CoV de 2003, do surto de 2003, quanto o SARS-CoV agora de 2020, eles utilizam como receptor celular a enzima conversora de angiotensina 2, ou ACE2. Esses dois vírus utilizam os mesmos receptores, certo? E o SARS-CoV de 2003, ele também foi encontrado em civetas de palmeiras, que é um mamífero, e também foi encontrado em morcegos, que também é outro mamífero. É mais fácil para um vírus atravessar a barreira de hospedeiros quando esses hospedeiros são evolutivamente próximos, certo? É mais fácil para um vírus que infecta mamífero infectar o homem do que um vírus de planta infectar o homem por questão de proximidade evolutiva, certo? Através disso foi realizada uma comparação genética entre o novo coronavírus e o coronavírus do SARS, do surto de 2003, e foi observado que a similaridade genética entre esses dois vírus é de 79,50%. Quando comparado a sequência genética do novo coronavírus com o coronavírus de morcegos, foi observado que eles possuem similaridade genética de 96,2%, certo? Uma proximidade genética muito maior do que aquela que aproxima o SARS-CoV-2 com o SARS-CoV de 2003, o que possivelmente leva a que a origem do SARS-CoV-2, a origem do novo coronavírus, esteja associada a morcegos. Mas essa consideração, essa conclusão, ela enfrenta um pouco de dificuldade de ser estabelecida. Primeiramente porque não havia venda de morcegos lá no mercado de frutos do mar de Wuhan, o que sugere que a outra fonte de transmissão animal para o homem, ou talvez um hospedeiro intermediário do SARS-CoV do morcego, que possa ter transmitido para um animal que seria o hospedeiro intermediário, e esse hospedeiro intermediário ter transmitido para seres humanos. Então, para tentar entender como que seria a origem do novo coronavírus, primeiro também a gente tem que entender como que originou-se, né, qual a informação genética que está disponível para o código genético para a síntese da proteína S, que é aquela proteína responsável pelo reconhecimento da célula hospedeira. Então, portanto, é a proteína mais importante para tentar se entender como que ocorreu a interação entre esse coronavírus e os seres humanos, que é exatamente essa proteína que faz a ligação lá com o receptor celular. E o que observaram? Que essa proteína do novo coronavírus ela se ligava com afinidade entre 10 a 20 vezes maior no receptor celular AC2 do que o antigo SARS-CoV, certo? A forma com que a proteína do novo coronavírus ela se liga ao receptor humano, ela tem muito mais afinidade com o receptor humano do que o antigo SARS-CoV que utilizava o mesmo receptor. E o que mais foi observado? A proteína S ela é dividida em dois grandes domínios. O domínio S1, que é essa parte mais externa da proteína, certo? E o domínio S2, que é a parte mais transmembranada da proteína. Na parte S1 existe o domínio RBD, que é o domínio de ligação ao receptor, certo? É a parte da proteína S que faz a ligação com o receptor ACE2. E o que foi observado é que esse domínio RBD ele era similar ao coronavírus de pangolins, certo? Ele tinha alguma certa proximidade com os coronavírus de pangolins, o que sugeriu inicialmente que os pangolins poderiam ter sido os hospedeiros intermediários entre o novo coronavírus e o coronavírus de morcegos. Entretanto, essa hipótese não está totalmente aceita no meio científico, certo? Então, portanto, a questão do hospedeiro intermediário não está ainda concluída. O que foi observado? Esse domínio RBD ele possui um código diferente de outro CoV conhecido, certo? Ele só é similar meramente ao CoV de pangolins, mas ele é diferente de outro CoV conhecido, especificamente diferente do SARS-CoV. E como é que isso tem importância para entender a origem desse vírus? Imagine o seguinte, essa proteína antiga do SARS-CoV de 2002, ela tinha
um código de aminoácidos responsável pela ligação efetiva com o receptor. Esse novo coronavírus tem uma proteína S também, certo? Mas a parte da proteína S do novo coronavírus que interage com o receptor, ela é totalmente diferente da parte da proteína S do antigo SARS-CoV que interage com o mesmo receptor, certo? A parte que interage, a parte crítica da interação entre proteína viral e a proteína celular, elas são bem diferentes, o que é uma evidência de seleção natural, certo? Por quê? Por que é uma evidência de seleção natural? Ao compasso que descarta a criação em laboratório. Porque imagine que alguém vai criar um novo coronavírus para se ligar às células humanas, certo? E criou esse novo coronavírus, certo? Que utiliza o receptor ACE2. Se alguém fosse criar um novo vírus, ele provavelmente utilizaria para a proteína S a informação genética responsável pelo SARS-CoV, que já tinha uma ligação eficiente a esse receptor. Por como que um ser humano conseguiria criar na natureza um código genético, uma proteína que se ligava com afinidade muito maior ao mesmo receptor com um código totalmente diferente, entendeu? A princípio, para criar uma partícula viral, se utilizaria como base informações de partículas virais anteriores. E esse código do domínio de ligação da proteína é altamente diferente, o que é uma evidência de seleção natural, que essa forma desse código genético foi selecionado naturalmente com o decorrer do tempo e descarta a criação em laboratório porque, se fosse criado em laboratório, possivelmente a informação genética seria oriunda de outros SARS-CoVs conhecidos, né? O domínio de ligação ao receptor, ele utilizaria um pouco de similaridade a outros domínios já conhecidos que tinham ligações com receptores humanos com afinidade já descrita, não utilizaria outro totalmente diferente. Além disso, seria possível detectar uma ligação evolutiva entre o antigo e o novo, especificamente no domínio, seria possível detectar algum grau de similaridade, o que é descartado, certo? Descarta uma criação em laboratório proposital e também acidental. Como seria essa acidental? Imagine que de repente alguém está trabalhando, cultivando esse vírus em meio de cultura, e esse vírus de alguma forma tende a sair do meio de cultura e passar a infectar seres humanos. Essa forma é descartada porque o domínio RBD do novo coronavírus, da proteína S do novo coronavírus, ela não possui correspondente, né, em outro coronavírus, a não ser o coronavírus de pangolim. Certo? Então, por isso, descarta a criação acidental também do novo coronavírus. Além disso, entre os domínios S1 e S2 da proteína S, há um sítio de clivagem, que é uma inserção de 12 nucleotídeos que só está presente nesse novo coronavírus, certo? E ele é diferente de qualquer outro coronavírus conhecido. Esse sítio de clivagem ele está associado a justamente no processo em que o vírus ele entra em contato com a célula e ele é então importado para dentro da célula através de endocitose. Dentro da vesícula endocítica, a proteína S ela é clivada, lembrando ali do processo de replicação. A proteína S é clivada e essa clivagem possibilita que o envelope viral se funda com a membrana do endossomo. A partir desse momento de fusão, o material genético é liberado dentro do citoplasma. Esse sítio de clivagem que está presente aqui somente no SARS-CoV-2, ele tem ele facilita a transmissão, muito provavelmente, do novo coronavírus. Ele está responsável por um aumento no grau de infectividade em outros coronavírus mais antigos, quando se faziam artificialmente a inserção de um sítio de clivagem, aumentava a infectividade de partículas virais antigas. Então se acredita que a existência desse sítio de clivagem no novo coronavírus seja responsável então pela maior infectividade de células humanas. E qual é o cenário então mais possível para a origem do novo coronavírus, né? Não se sabe dizer ainda qual é o hospedeiro intermediário que de fato, né, transmitiu o coronavírus do animal para o ser humano. Entretanto, acredita que essa transmissão tenha ocorrido não somente agora em novembro e dezembro de 2019, mas que essa transição de espécies tenha ocorrido muito anteriormente, ali muito mesmo muito provavelmente ligado geograficamente ao mercado de frutos do mar, e que vagarosamente esses vírus foram selecionados à ligação com receptores humanos, de possivelmente pessoas que estavam ligadas ali ao mercado. Né? E chega no determinado momento do tempo onde esse vírus ele adquire a capacidade de ser transmitido facilmente entre essas populações. Então, a partir desse momento, surge então o surto do novo coronavírus. Isso é defendido e explicado os motivos nesse trabalho aqui de Anderson e colaboradores, que foi publicado agora em março de 2020.
Como é o tratamento do novo coronavírus? Não há ainda terapia antiviral específica para o SARS-CoV-2 totalmente eficaz e disponível, e o tratamento tem se concentrado principalmente no suporte respiratório e sintomático dos pacientes. A Organização Mundial da Saúde recomendou oxigenação por membrana extracorpórea a pacientes com hipoxemia refratária. Há alguns medicamentos que estão sendo utilizados para tratar o Covid-19. O Remdesivir, ele mostrou bons resultados in vitro e o primeiro caso americano de Covid-19 foi tratado com sucesso com esse medicamento. A cloroquina, que é o medicamento utilizado para malária, também tem mostrado resultados promissores no tratamento da Covid-19 e apresenta resultados melhores in vitro quando esse medicamento é combinado com o Remdesivir. A hidroxicloroquina também mostrou bons resultados in vitro e está sendo usada para tratamento nos Estados Unidos, já que no Brasil a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não autorizou o uso no Brasil. O lopinavir e o ritonavir são inibidores de protease utilizados no tratamento de HIV e, quando utilizados em associação contra o Covid-19, foram relatados como associados à diminuição da carga viral, a quantidade de vírus no soro desses pacientes e também melhora de sintomas de pneumonia. E qual é o real perigo do Covid-19? Por que ele é tão perigoso? Como mostrado, o Covid-19 não apresenta uma alta taxa de letalidade, como outros coronavírus mais antigos que foram surgindo. A taxa de letalidade geral dele está entre 2,3% e 13,5% dos casos. O problema em si não está na letalidade do vírus, certo? Ele está na alta transmissibilidade do vírus, certo? A alta capacidade que esse vírus tem de se transmitir entre as populações. E essa alta transmissibilidade leva a uma quantidade maior de casos graves, envolvendo os grupos de risco, que posteriormente levam à saturação dos sistemas de saúde, certo? E como isso funciona? Esse gráfico aqui tenta mostrar melhor como isso funciona. Ele foi adaptado aqui por Drew Harris e Carl Bergstrom. Aqui mostra no eixo Y o número relativo de casos de Covid-19 e o tempo após o primeiro relato, certo? Aqui essa linha tracejada é relatar a capacidade do sistema de saúde daquela determinada localidade, daquele determinado país, certo? Se a exposição ao novo coronavírus for muito alto, o número relativo de casos tende a aumentar em um pouco espaço de tempo, o que pode passar da capacidade do sistema de saúde, certo? Que ocorreria então o colapso do sistema de saúde. O que tem acontecido aí, que tem sido observado na Itália. A quantidade de casos confirmados tem ultrapassado muito a capacidade do sistema de saúde de lá, e a quantidade de casos graves por consequência, não somente pelo Covid-19, mas também pelo fato da Itália ter uma das populações mais idosas da Europa. A quantidade de casos graves é muito alta, então o sistema de saúde pode não conseguir dar conta de tratar todo mundo. Então, por isso que a maioria dos países tem adotado a estratégia de achatamento de curva para combater o Covid-19, que seria praticar isolamento para que a quantidade de casos relatados, de casos confirmados do Covid-19 naquela localidade, ela tende a ocorrer com um tempo maior, certo? Ainda que seja a mesma quantidade de casos, por exemplo, dessa curva aqui, ela precisa ocorrer em um tempo maior para que ele não passe da capacidade do sistema de saúde de tratar todo mundo, certo? E isso é exatamente nesse ponto que está o perigo. Porque imagina ter que tratar uma quantidade enorme de pacientes com síndromes respiratórias para um sistema de saúde que, ao ver de muitos brasileiros, ele não é totalmente eficiente. Como é que ele vai cuidar de tantos doentes, Aqui falando especificamente do SUS. Então, essa é a estratégia que tem sido adotada pela maioria dos países, incluindo o Brasil. E como é a prevenção? Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, certo? Não parece não haver diferença de eficiência na lavagem das mãos com sabão ou com álcool em gel. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. É importante não cobrir o nariz e a boca com a mão quando for tossir, mas cobrir com essa parte mais próxima aqui do cotovelo, Evitar aglomerações se estiver doente. Evitar aglomerações de forma geral agora é a recomendação. Manter os ambientes bem ventilados, porque ambientes fechados podem facilitar também a transmissão. E não compartilhar objetos pessoais. Manter um distanciamento social, que é o recomendado entre 1 metro a 1,5 metro.
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, porque a nossa mão é a parte que facilita a transmissão do vírus de superfícies contaminadas, de mãos de pessoas contaminadas, né, que pode contaminar sua mão através de cumprimentar outras pessoas que estão contaminadas e levar essas partículas virais para suas mucosas, para seu nariz, para sua boca, para o seu olho, entendeu? Então, por isso que é importante lavar as mãos frequentemente. Praticar a higiene respiratória, que é justamente espirrar, né? Sem tocar na mão, porque se você espirra na mão, você contamina a sua mão. Onde você for tocar após esse evento, você vai contaminar também aquela superfície. Se tiver sintomas, procurar ajuda médica, né? Se tiver sintomas e praticar isolamento. Esta é os métodos de prevenção mais observados contra o Covid-19. E aqui dá um quadro para diferenciar o coronavírus de outras infecções, certo? Por exemplo, comparando o coronavírus, um resfriado comum e a gripe. A febre é comum no coronavírus e na gripe, enquanto é raro no resfriado. Já cansaço ocorre às vezes no coronavírus e às vezes no resfriado, mas é muito comum na gripe. A tosse, ela é comum no coronavírus e leve em resfriado e também é comum na gripe, certo? Os espirros, eles são raros em infecções por coronavírus, enquanto tendem a ser comuns em resfriados e raros também em gripe. Mal-estar no corpo ocorre muito raramente no coronavírus, às vezes, enquanto esse mal-estar no corpo ele é muito comum entre gripe e resfriado, então é um ótimo sintoma aí para poder diferenciar. Coriza ou nariz entupido é raro na infecção por coronavírus, enquanto é comum em resfriado e tende a ocorrer às vezes em gripe. Já dor na garganta, ela é rara, né, ocorre às vezes para coronavírus, enquanto é comum para resfriado. A diarreia ela ocorre muito raramente para coronavírus, certo? E para o resfriado e para a gripe em geral também. Já a dor de cabeça ela acontece às vezes para coronavírus, mas é um pouco raro para resfriado e é comum na gripe. E a falta de ar ocorre também às vezes para coronavírus, tá? É mais comum ocorrer para infecção por coronavírus do que para resfriado ou gripe. Então, referente às características virológicas, clínicas e epidemiológicas do Covid-19, eram essas informações que eu tinha que apresentar para vocês, certo? E agora eu prossigo então para responder as perguntas que foram enviadas, conforme foi acordado. As perguntas foram enviadas no Google Classroom, né, na turma aqui do coronavírus. E vamos responder primeiramente a pergunta aqui, de Isaura Medina. Sobre as formas de transmissão, é possível adquirir os vírus pelas fezes, urina e pelo ar? Então, Isaura, não há ainda uma resposta dos artigos confirmando se de fato é possível transmitir por fezes ou não, certo? Por urina não encontrei nenhum artigo trabalhando a questão de transmissão pela urina, mas em questão de fezes, o vírus realmente foi encontrado em fezes de indivíduos contaminados, de indivíduos infectados. Foi encontrado que esses vírus eram de alguma forma liberados nas fezes dos pacientes. O vírus é transmitível sim pelo ar, mas esse termo ele é um pouco generalista de ser pelo ar. Ele é transmitido pelas gotículas respiratórias, pelas gotículas de secreções respiratórias que são produzidas pelos indivíduos infectados e que são liberadas quando esses indivíduos tossem ou espirram. Certo? É possível contrair o vírus pelo ar, considerando essa forma de determinação. Essas partículas podem encostar no nosso rosto, encostar na nossa boca ou de respirarmos diretamente essas partículas a partir de um indivíduo que acabou de espirrar. É observado, mas em questão de transmitir o vírus pelas fezes, né, uma transmissão fecal oral ainda não está completamente determinada. Outra pergunta é sobre os medicamentos Broncovaxone e Leucogen, que são indicados como imunoestimulantes de várias partes do corpo, incluindo o pulmão. Tais medicamentos seriam úteis na prevenção desse vírus? Olha, cientificamente não há nenhum trabalho abordando esses medicamentos como formas preventivas para a infecção pelo Covid-19, certo? Não há nenhum artigo científico até o momento que trabalhe exatamente com esses medicamentos que tentam ver se eles têm efeitos preventivos contra o novo coronavírus. Pergunta pelo Lucas Azafim Pinheiro. Qual a probabilidade desse vírus ter uma mutação o tornando mais letal e resistente? Certo, essa é uma pergunta um pouco importante, né? Na verdade, não um pouco importante, realmente importante. Tem realmente uma chance desse novo coronavírus adquirir uma mutação
que faria com que ele ficasse mais letal, respondendo primeiramente a qualidade de letal. É um pouco complicado, porque o que tem sido observado é que as cepas de coronavírus, do novo coronavírus, têm sido isoladas em diferentes locais do mundo, elas não parecem ter uma tendência mutacional, certo? Não, elas estão variando, sim, com certeza, mas não estão mostrando nenhuma tendência, certo? Alguma coisa que o processo de seleção natural tem mostrado que esse é o caminho mais provável de selecionar esses tipos de vírus. E o vírus só conseguiria uma mutação tornando mais letal se de alguma forma essa mutação tivesse um efeito benéfico na transmissão do vírus, certo? Se essa mutação tivesse um efeito benéfico na transmissão do vírus, que é o que dita, né, a evolução do vírus, que é justamente o processo de transmissão, o vírus, a característica genética que vai permanecer na população é aquela característica genética que consegue ser passada de um paciente para outro, de um indivíduo para outro. Essa cepa passada com essa informação genética que pode ser mutada, né, ela vai permanecer conforme se ela é passada ou não. Então essa característica de mais letal, de uma mutação mais letal, só aconteceria se fosse positivo também por uma questão de transmissão, o que não tem sido observado e que parece ser improvável. Agora, a questão da qualidade de resistente. Esse aqui torna-se um pouco mais provável de acontecer sim. É um vírus de RNA, certo? Por ser um vírus de RNA, ele apresenta uma variabilidade genética um pouco considerável quando comparado a vírus de DNA. E o que configura um vírus resistente, né? Quando você faz uma pergunta dessa, eu imagino que você diz resistente no contexto do tratamento, né? Que um tratamento selecionaria cepas virais resistentes a esse tratamento. A primeira coisa que teria que acontecer é que os medicamentos antivirais teriam que ser específicos para o novo coronavírus. Ainda não há medicamento antiviral específico para o novo coronavírus, certo? Onde esse medicamento antiviral atuando ali nas proteínas virais mesmo, de alguma forma selecionasse proteínas mutadas que conseguissem fugir do mecanismo de ação do medicamento. Isso ainda não foi observado porque não há medicamento antiviral específico, mas é uma probabilidade de a se considerar, mas é muito cedo para dizer ainda a questão de chances disso ocorrer ou não. A pergunta do Alisson Alencar. O que torna tão difícil a produção da vacina contra o Covid-19? A principal dificuldade se dá no fato de ser um surto recente. Ainda não se sabe se o pós-infecção a longo prazo gera uma imunidade protetora contra novas infecções. Não há ainda como dizer isso com certeza. Se uma infecção pelo coronavírus causa no sistema imunológico do paciente a produção de anticorpos contra esse coronavírus, certo? Na verdade, causa, mas não se sabe se esses anticorpos têm imunidade protetora a longo prazo contra novas reinfecções. Então não se sabe dizer se a própria infecção pelo vírus desencadeia uma imunidade protetora a longo prazo. E imunidade protetora a longo prazo são essenciais no contexto de vacinas. Não se sabe dizer ainda exatamente como é o pós-infecção do vírus, é muito recente, não dá para dizer. Então esse é um fato que dificulta bastante a questão da produção de uma vacina contra o Covid-19. Além disso, não se sabe como esse vírus vai tender a variar, porque é possível que se sintetize uma vacina contra o coronavírus, certo? Mas como essa vacina, no processo de teste dela, né, que pode demorar ali um ano e meio, quando ela for disponível para várias quantidades de pessoas, ela pode não ser mais eficiente por o vírus ter mudado, certo? É uma possibilidade também, mas que não dá para dizer com certeza pela questão do tempo do surto. Não dá para dizer se esse vírus está mudando de forma a conseguir escapar, né, da imunidade protetora contra reinfecções. Então esse é o que seria, em minha perspectiva, uma dificuldade crucial na produção da vacina. Certo? A próxima pergunta é do Lucas Pessoa. A procura por polivitamínicos aumentou muito. Eles realmente ajudam como uma possível prevenção? Olha, não há nada dizendo cientificamente que polivitamínicos podem ajudar a prevenir a infecção por coronavírus, certo? E é muito improvável que possam ajudar como possível prevenção. É muito complicado dizer uma coisa dessa, certo? E de acordo com o próprio site do Ministério da Saúde, vitamínicos ou vitamina C são considerados fake news, não é notícia verdadeira. Então,
pelo próprio contexto do polivitamínico, é improvável que sirva como prevenção, certo? Outra pergunta aqui do Alisson Alencar. Quais são as pessoas que estão mais vulneráveis ao vírus? Olha, vulneráveis, qualquer pessoa está vulnerável à infecção pelo coronavírus. A infecção de coronavírus é relatada até em neonatos, que são pessoas que acabaram de nascer. Então todos estão vulneráveis. A pergunta, acho que você queria dizer aqui, era a questão dos grupos de risco, né, e tal. Quais são as pessoas que têm mais chance de evoluir para piores prognósticos da infecção, que são idosos e pessoas com comorbidades adjacentes, que já têm algumas outras doenças pré-existentes antes da infecção pelo novo coronavírus, como pressão alta e diabetes, certo? Mas questão de vulnerabilidade à infecção pelo vírus, não parece ter nenhuma pessoa que está mais ou menos vulnerável. A próxima pergunta aqui do Alan Kennedy. Ouvi falar recentemente sobre a persistência do vírus no intestino, mesmo com resultados se apresentando negativos, que seriam resultados sorológicos talvez, tornando assim uma infecção fecal oral, uma possível via de transmissão fecal oral. Uma vez que o dado histórico do Brasil de saneamento básico, que praticamente não existe em nenhuma cidade, além das parasitoses que já são endêmicas e diversos outros problemas de saúde do Brasil, quais impactos essa realidade traria? No Brasil, se a transmissão fecal oral for comprovada, ela tem um impacto extremamente negativo. O Brasil ele não tem bons índices de saneamento básico. E aqui em Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, onde eu moro, foi elegida por uma pesquisa como a pior capital do Brasil em questão de saneamento básico. Se essa via for realmente comprovada, é um cenário extremamente negativo para o país. A próxima pergunta é do Marcos Eduardo Passos. A respeito do coronavírus, analisando todo o histórico desse patógeno, é observado que já se teve outros surtos causados por ele, como a síndrome respiratória aguda grave SARS, iniciada na China em 2002, e a síndrome respiratória do Oriente Médio MERS, que foi identificada na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Em relação aos patógenos citados anteriormente, ambas as síndromes foram causadas pelo mesmo vírus, porém por cepas diferentes, correto? E qual é a relação de diferenças entre essas cepas anteriores e a atual do Covid-19? Olha, respondendo, essas síndromes elas não foram causadas pelo mesmo vírus, certo? Mas por um grupo de vírus que possuem parentesco comum, que estão dentro do gênero delta vírus, certo? Delta vírus não, perdão, gênero coronavírus. Essas cepas estão classificadas dentro desse gênero, e esse gênero é subdividido em 4 subgêneros, que é o alfa, beta, gama e delta coronavírus, certo? O coronavírus SARS, ele é um beta coronavírus, enquanto o MERS também é um beta coronavírus. Só que eles são espécies diferentes de vírus, não são exatamente o mesmo vírus, tudo bem? E o novo coronavírus é uma nova espécie de coronavírus, que também é um beta coronavírus, está ali dentro do subgênero parecido com o SARS e com o MERS, o que é esperado, né? Porque ao que parece, os coronavírus que são beta coronavírus, eles têm uma facilidade maior de atravessar barreiras de mamíferos para seres humanos, né? Como é identificado, alfa e beta coronavírus, eles são relatados principalmente em mamíferos, enquanto gama e delta em aves. Então é mais fácil de espécies de coronavírus desse grupo atravessarem a barreira de infecção de mamíferos para seres humanos, até mesmo uma questão de proximidade evolutiva do hospedeiro. Há uma relação de diferença entre as cepas anteriores e a atual da Covid-19? Sim. O novo coronavírus ele tem alguns pontos genômicos extremamente diferentes, principalmente aqueles relacionados à proteína S, que é a proteína de reconhecimento de receptor celular. Essa proteína tem duas diferenças. O domínio de ligação ao receptor celular, ele possui um código crítico de afinidade de ligação que ele não foi encontrado em nenhum outro coronavírus e parece estar mais próximo de coronavírus de pangolins. E também há um sítio de clivagem na proteína S que pode ter aumentado a taxa de infectividade das partículas virais, que está presente exclusivamente no Covid-19. A próxima pergunta aqui é da Ana Passos. Por mais que seja uma infecção viral, os quadros dos pacientes relatados na China com Covid acabam se apresentando com linfocitopenia. Qual seria a explicação mais viável para esse quadro completamente estranho? Então, esse quadro é realmente estranho porque normalmente infecções virais tendem a aumentar a quantidade de linfócitos no sangue dos pacientes, enquanto a infecção pelo novo coronavírus parece diminuir a quantidade de linfócitos, certo?
O que tem se observado é que, de alguma forma, a infecção pelo novo coronavírus tende a atacar subpopulações de linfócitos, especialmente linfócitos T. E esse mecanismo de ataque que seja como provável resposta, provável a explicação mais viável, apesar de ser um mecanismo ainda não totalmente compreendido, que causa a linfocitopenia. Então estaria essa a resposta para esse quadro meio um pouco mais estranho e intrigante. Outra pergunta da Ana Passos é: alguns estudos recentes mostram que existem algumas lesões nos pulmões desses hospedeiros. Essas lesões são resultados do vírus atacando ou tem algo a ver com o ataque do próprio sistema imune? Sim, alguns estudos recentes têm mostrado que, principalmente em tomografia computadorizada de pacientes que sobreviveram à infecção pelo Covid-19, há certas lesões que ficam nos pulmões, são lesões que possivelmente são permanentes. E, na verdade, não são lesões oriundas do ataque diretamente do vírus, mas são lesões decorrentes da resposta imunológica desregulada que acontece na infecção pelo novo coronavírus, certo? A resposta desregulada tende a produzir uma quantidade muito grande de citocinas pró-inflamatórias e essa quantidade grande de citocinas pró-inflamatórias dentro do tecido pulmonar acaba então por lesionar as células desse tecido. E esse é o mecanismo defendido atualmente para essas lesões nos pulmões. A próxima pergunta aqui é da Ana Carolina. O vírus causador oriundo da China é o mesmo que se encontra no Brasil? Ocorreu alguma mudança? Sim, ocorreram mudanças não somente no vírus que se encontra no Brasil, mas o vírus que se encontra em qualquer outro lugar do mundo. Esses vírus eles tendem normalmente a mudar mesmo, certo? Mas não ocorreu nenhuma mudança assim de algo de caráter preocupante até o momento, certo? Outra pergunta também da Ana Carolina é: aquela notícia sobre beber água e fazer gargarejo com sal ou vinagre é real? Essa notícia ela não tem conteúdo verídico, não há como dizer que isso tem algum efeito sobre a infecção pelo Covid-19. É fake news. E até onde essas notícias podem causar transtornos para pessoas sem informação adequada. Essas notícias são extremamente perigosas, porque existem recomendações sérias de como enfrentar, né, esse surto, essa pandemia, que são medidas comprovadas cientificamente como efetivas, que é lavar a mão, certo? Evitar contato próximo, evitar aglomeração, praticar higiene respiratória. São medidas preventivas que são comprovadamente eficazes. Enquanto notícias como essas, né, como informações como essas e verídicas são passadas para informações que não têm são passadas para pessoas que não têm o discernimento necessário para entender se isso é verdadeiro ou falso, pode fazer com que a pessoa tenta se prevenir da infecção de uma forma errada, de uma forma não adequada. Então, possivelmente pode ser que essa pessoa contraia a infecção e transmita para outras pessoas, e isso em larga escala é extremamente perigoso. A próxima pergunta é da Ana Passos. Tem a possibilidade dessa cepa do Covid recombinar com outra de vírus diferente da família dos coronavírus? Sim, há essa possibilidade sim. Existe um estudo que tem trabalhado exatamente com esse ponto. Deixa eu achar ele aqui rapidão. Aqui. Esse estudo aqui é sobre a epidemiologia, recombinação genética e patogênese dos coronavírus. Ele foi publicado em 2016 e ele foi observado que recombinação genética é comum em outras espécies de coronavírus, incluindo espécies de coronavírus em seres humanos, como o MERS-CoV, o coronavírus do Oriente Médio. Ele foi recombinado em 2015 a partir de cepas que viviam em camelos dromedários para infectar novos seres humanos, certo? O MERS-CoV ele tem uma questão diferente. Por exemplo, o novo Covid ele possui um ancestral comum. A cepa que disseminou no mundo, ela possui um ancestral comum que está ligado à China. Já a cepa de MERS, ela não tem um ancestral comum especificamente. Há vários eventos de transição de hospedeiro de camelos para seres humanos no MERS que foram relatadas. E alguma dessas transições elas foram observadas entre diferentes linhagens de MERS. Entendeu? Então, um coronavírus humano já recombinou e se tornou infectante. Então, isso possivelmente pode acontecer com o novo coronavírus. É uma possibilidade, mas ainda é muito cedo para dizer se é uma possibilidade
altamente provável ou pouco provável, não há como ainda dizer, mas é provável que aconteça do ponto de vista de virologia molecular, certo? A próxima pergunta é da Ana Carolina. Qual o tempo de incubação do vírus até o paciente ter uma sintomatologia? Depende da pessoa para pessoa, já tem algo definido? Olha, normalmente o período de incubação tende a variar entre 1 e 14 dias, mas normalmente ele parece se concentrar entre o período de 3 a 7 dias, que é o período de incubação mais comum observado. A próxima pergunta da Ana Paz. Recentemente saíram algumas notícias quanto ao tratamento contra o Covid. A Cuba está atribuindo tratamento a partir de interferon alfa 2B, que seria o mesmo antiviral utilizado na China. A minha dúvida gira em torno da utilização de outros fármacos, como remdesivir e cloroquina, que estão em estudos. Estes seriam medicamentos para que ponto da infecção? O mais grave? Sim, o mais grave, porque os pacientes que estão sendo internalizados, eles estão sendo tratados com medicamentos, né? Então, alguns mais graves estão indo para a unidade de tratamento intensivo. Casos leves, eles são recomendados para o paciente recuperar sozinho em casa, entendeu? Para ficar em isolamento. Então, esses medicamentos são para infecção de quadros considerados um pouco mais graves. A próxima pergunta é da Jaqueline Lazarete. Gente, a cápsula do vírus é mais sensível ao sabão ou ao álcool? Olha, não há nenhum estudo ainda diferenciando se o vírus ele é mais sensível ao sabão ou ao álcool. Qualquer recomendação que eu vejo nos trabalhos científicos ou no site da Organização Mundial da Saúde elenca os dois como principais formas de você limpar a mão adequadamente. Então, não parece haver uma diferença de eficiência entre o sabão e o álcool. Então, por conta disso, normalmente é recomendado a lavagem com sabão, certo? E a higienização da mão com álcool 70 só deve ocorrer em casos onde não for possível lavar a mão com sabão, onde não houver torneira, em casos afins. Próxima pergunta é da Ana Carolina. Por que a principal forma de prevenção que está sendo informada à sociedade contra o coronavírus está sendo lavar as mãos? Qual seria o motivo? Justamente pela forma de transmissão. A mão é a principal parte do nosso corpo que serve como vetor de transmissão, por exemplo. Um vetor de transmissão entre as superfícies contaminadas, entre o contato direto com pacientes contaminados para nossas mucosas, que seria nariz, olho e a boca. São as principais formas de transmissão. Então, por isso que lavar as mãos é o cuidado que está sendo mais recomendado ali para poder prevenir a infecção pelo Covid-19, né? A doença do Covid-19 ou a infecção pelo novo coronavírus. E as perguntas se encerram aqui. Eu deixo para vocês o meu muitíssimo obrigado. Saudações, até a próxima.